Olá, está começando De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Pedro Incerti, do PDT. Vamos fazer uma breve discussão, um balanço, se podemos dizer assim, do que têm sido essas últimas manifestações e que rumos a nossa política, digamos assim, poderá tomar nas próximas semanas. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio, uma saudação a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Um prazer poder estar mais uma vez nesse debate que achamos de grande relevância, de grande importância para nós, né? O senhor tem uma trajetória política extensa, já deve ter acompanhado diversos momentos, mas sem dúvida nenhuma, notando políticos experimentados, jornalistas, formadores de opinião, intelectuais, estão literalmente surpresos com os rumos que a situação tomou. Tivemos aí a ocupação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre até pouco tempo, totalmente ocupada, manifestantes, tomaram conta do plenário, inclusive a casa ficou fechada, anteriormente no Congresso Nacional, a própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fortes manifestações em frente à residência do governador do Rio, Sérgio Cabral. Que proporções o senhor acha que isso pode levar ainda mais, para além dos próprios atos que demonstram essa indignação, como tirar proveito dessas manifestações em prol de uma reforma política que tem sido a pauta que ganhou mais força nos últimos dias? Bem, eu penso que a situação nova no Brasil de manifestações democráticas e por melhores condições para, em última análise, para as pessoas, né? Tudo aquilo que o pessoal está clamando nas ruas com cartazes, em última análise, é em busca de uma sociedade mais justa, melhor para todos, né? Então, penso assim que é importante isso, mas que precisa uma resposta da classe política, do Congresso Nacional em especial. Precisa uma resposta de mudança concreta, né? E não pode parar por aí. Eu penso que essas manifestações já fazem alguns tempos que começaram, né? Elas deram uma recuada aí, mas eu acho que as pessoas, agora, os movimentos sociais organizados e essas pessoas que foram para a rua devem se manter vigilantes, atentas, para continuar o processo. Continuar para quê? Para que o Congresso Nacional mude alguma coisa nesse país. É preciso mudar. O recado foi dado, o recado está sendo dado, né? As pessoas estão atentas. E efetivamente precisa mudar, vamos ser bem honestos. Eu quero citar algumas questões que elas precisam de resposta. Segurança pública, mortes em assaltos, isso se tornou banal e ninguém mais suporta isso, né? A gente tem falado aqui na casa, com frequência isso. Saúde e educação também precisa de uma resposta para o cidadão que paga tributos. Aposentados do INSS, esses também precisam de um retorno. Estão aí mendigando, estão aí com salários que não são suficientes para pagar, em muitos casos, o remédio, o medicamento. Acabam tendo que voltar a trabalhar, para conseguir um ganho além da própria aposentadoria. Aqueles que têm força física ainda para enfrentar e para ir para o trabalho. É verdade. Então, os aposentados do INSS precisam de uma resposta urgente, porque ao longo dos anos, e não é porque é esse governo que aí está, mas todos os governantes deram um tratamento que não é digno a esse pessoal. Acaba acontecendo que vai empurrando com a barriga, o problema vai sendo arrastado para mais adiante. A correção que é dada nas aposentadorias, ela não reflete a inflação real. E todos os trabalhadores na ativa ganham, a cada ano nos dissídios, ganham um plus a mais que é para recuperar exatamente essa inflação real que está aí. E que esses aposentados, por 20 anos, não vêm recebendo isso. Então, é um achatamento
né? É uma perda do poder aquisitivo, é um empobrecimento que está levando essas pessoas a uma situação degradante e que não é possível, porque eles pagaram para aquilo. Vereador. Então o Brasil precisa pensar nisso, precisa valorizar essas pessoas que trabalharam a vida em prol da nação e que agora, na terceira idade, o governo não está olhando. E nós precisamos, de algum lugar, o Estado tem que assumir essa questão social e de algum lugar vai ter que sair essa correção. Doa quem doer, não sei de onde, mas vai ter que sair. Esse é um problema também. Então, eu citei 4 aqui. Mas tem o problema da corrupção, né, que está aí e que o povo na rua também cobrou. Então, é uma série de coisas. E em nome das pessoas que, né, perderam a vida nesses movimentos, muitos perderam a vida, tá? Foram atropelados, um caiu lá do... Então, em nome disso aí, inclusive, a quem está nessa causa aí, nós precisamos seguir em frente, né, buscando essa condição de melhor situação para os brasileiros. Vereador, como não perder o foco da situação neste cenário, se podemos colocar assim? Por quê? As pessoas chegaram numa situação de desespero, o senhor citou rapidamente a questão dos aposentados, segurança, educação. As pessoas se prenderam a pautas genéricas, se valeram de um instrumento que é uma situação nova, os smartphones, a própria internet, as redes sociais, há uma capacidade enorme de mobilização. As pessoas rapidamente se combinam e vão lá protestar, mas não há uma pauta muito clara. Assim, especificamente, ok, a educação está muito ruim, mas como vamos resolver? A situação dos aposentados está caótica, mas e que caminhos serão tomados? A presidente Dilma, num primeiro momento, acenou com uma provocação ao Congresso, no sentido que fosse convocado um plebiscito de uma reforma política e até cogitou uma constituinte parcial, que se tratasse apenas dos temas que implicasse na reforma política. Depois houve divergências jurídicas, essa possibilidade perdeu força, até porque alguns entenderam de que, na verdade, a reforma política, uma constituinte, teria que abranger toda a Constituição. Então ficou para o Congresso. Eles vêm se movimentando, os próprios congressistas, no sentido de não deixar esse assunto avançar tanto. O senhor falou da corrupção. O Senado está analisando aquela chamada PEC, Proposta de Emenda Constitucional dos Mensaleiros, que serve para fazer com que automaticamente um parlamentar que esteja condenado por crimes de corrupção fosse banido do seu mandato, cassado automaticamente. Isso também não tem andado com muita velocidade. Houve uma possibilidade, inclusive, da própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, com outras entidades, de tentar propor uma reforma política de iniciativa popular, arrecadar assinaturas e protocolar no Congresso um projeto nesse sentido. Qual é o caminho para que não percamos o foco? Bem, também é preciso dizer uma coisa, Fábio, que, na verdade, todas as reivindicações, nem tudo vai ser conseguido com isso. Vamos deixar bem claro, né? Precisamos ser realistas nesse momento, né? Porque o Brasil e a sociedade, né, carecem de muita coisa, né? O povo brasileiro. Então não vai ser num canetaço, da noite para o dia, que tudo vai ser resolvido. Eu citei algumas questões, 4, 5 pontos, que precisam ser mexidos, né? Precisa ter uma resposta para a sociedade. Mas ser realista também que nem tudo nós vamos conseguir, vamos ser claro e honesto, né? Como é que isso vai se dar? Como é que eu penso que isso vai acontecer, né? Uma primeira etapa, uma primeira manifestação foi feita. Nós temos, por exemplo, os movimentos sociais organizados da sociedade. Já assinaram para o final de agosto uma nova mobilização e paralisação a nível nacional. E esse movimento tem uma pauta, que é o fim do fator previdenciário, a questão da saúde, educação, a correção da tabela do imposto de renda, a questão da corrupção, enfim, são mais de 10 bandeiras, né, que o movimento organizado da sociedade apresentou para que seja, né, reformulado e atendido. Então, esse é um caminho.
eu penso que esses movimentos todos que saíram para a rua precisam agora exatamente se organizar, se juntar, né, e colocar essas bandeiras de forma organizada para que o Congresso Nacional, né, o governo federal realmente atenda minimamente a essas questões. Né? Desculpa, sobre a reforma política. Reforma política, para mim, é mais uma ideia, uma tentativa de, né, de levar as coisas lá para frente, sem mexer em nada. Porque, a bem da verdade, se o governo federal tiver vontade política e o Congresso, porque o Congresso é poderoso, né? Nosso Congresso Nacional é poderoso. Passa pelo Congresso. Precisa ser mexido esse Congresso Nacional, mudado também. Lamentavelmente tem que mudar lá. Tá complicado. Mas, assim, se há vontade política desse grupo lá de Brasília de fazer alguma coisa em prol do cidadão, hoje o governo tem maioria. Não precisa reformar nada, é só mandar uma medida provisória que ela vai ser aprovada. Vereador... Qual é a reforma que querem fazer? A reforma agora que eu ouvi falar é reforma para pegar mais dinheiro público para as campanhas dos políticos, que eu particularmente já me manifesto contrariamente, porque é mais dinheiro que vão retirar da saúde, da educação, da moradia, para ir para a campanha eleitoral. Olha, com todo o respeito, aquele candidato que provar que não tem recursos lá, uma ficha socioeconômica que tem dificuldade, o partido que vai dar suporte para ele, porque os partidos recebem dinheiro do governo. Existe o fundo partidário, que é uma montanha de dinheiro que vem para os partidos, né, e por isso que se criam partidos aí, a reveria, nós temos quase 40 partidos no Brasil. Qual é o interesse? O interesse, como dizia o falecido, qual é o interesse desses partidos que se criam aí? O senhor está se referindo ao ex-governador Leonel Brizola. Leonel Brizola, nosso saudoso Brizola. O interesse desses partidos é meter a mão nesse fundo partidário. A propósito que o senhor toca nessa questão do financiamento de campanha, é um debate que surge volta e meia com muita força, e até ao respeito, abrindo um parêntese, nós tínhamos o deputado federal Henrique Fontana, do PT, que durante muito tempo conduziu uma comissão voltada a pensar na reforma política, e agora, quando esse assunto volta à tona, ele foi escanteado e colocaram o deputado também do partido dele, Cândido Vacarezza, de São Paulo, porque não concordavam com toda a discussão que foi feita anteriormente. Ou seja, o Congresso já tinha diversos encaminhamentos no sentido de, não sei, levantar as pautas, voto distrital, financiamento público ou privado, tudo isso já estava amadurecido e tinha condições de ir à votação. Então agora colocam um deputado de São Paulo no sentido de tentar mudar o rumo do debate. Certamente não é para fazer uma reforma política precisa. Então a gente pode ver que dentro da própria base do governo federal existe divergências no próprio partido, uns puxando para um lado, outro para o outro, infelizmente. Mas, vereador, no que toca no financiamento das campanhas, o senhor é presidente do PDT aqui em Caxias do Sul, tem noção de como é que é conduzida essa questão do fundo partidário. Estima-se que todo ano ele consuma em torno de 2 bilhões de reais, juntando todos os partidos e todas as proporções de repasses que são feitos. Como administrar esse fundo e como fazer essa relação entre o capital privado, de modo que, quando o candidato é eleito, ele não se valha dessas contribuições que recebeu durante a campanha para favorecimentos ao capital privado, onde acaba tendo uma linha muito tênue que volta e meia descamba para a corrupção. Bem, esse é um assunto que eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da reforma partidária e, em especial, o financiamento público de campanha. Na minha opinião, a reforma partidária, o que deveria ocorrer hoje, em termos de reforma partidária, não existir a reeleição para governos de Estado e presidência da República. Para mim é um mandato só. E um mandato de 5 anos. 5 anos. 5 anos para governador e para presidente da República e ponto final. Como foi uma época. Ponto final, sem reeleição.
E nos legislativos, 2 mandatos. 2 mandatos, é uma e mais uma reeleição. Depois o vereador pode concorrer a deputado. Fica 2 mandatos de deputado estadual, vai para federal, 2 mandatos para federal. Penso que por aí seria uma discussão salutar, positiva para a nossa política. É um caminho, é uma proposta, um debate que poderia ser feito e ser concretizado. E a questão do financiamento? Sobre o dinheiro de campanha, na questão do controle dos recursos privados, dificilmente vai acontecer esse controle. Dificilmente, vamos ser honestos, né? Sempre existiu, então aí nós vamos ter dinheiro público mais o dinheiro privado, que vai para as campanhas dos candidatos. Então, por isso que eu sou contra, por isso que eu não concordo. Acho que aqueles candidatos que comprovadamente têm dificuldade, o partido tem que dar um suporte. Né? Se nós aqui, fundo que já paga. No fundo, nós, Fábio, aqui em Caxias, do PDT, pela primeira vez nós recebemos recursos para a campanha eleitoral, foi nessa última eleição, para a majoritária, não para vereador. Né? Isso está declarado. Majoritária para prefeito. Para prefeito. Isso está declarado. Pela primeira vez na história do PDT de Caxias que veio o recurso nacional para a campanha eleitoral, daquele fundo. Tá? Isso é público, está declarado, nós não temos o que esconder. Agora, então, se existe esse fundo que chega lá a mais de 2 bilhões para todos os partidos têm que se, exatamente em cima desses valores, dar suporte àquelas candidaturas mais humildes, de pessoal de bairro. Os partidos têm que fazer senão nós não vamos, nós vamos debater um assunto de financiamento público de campanha que vem contra esse povo que está na rua pedindo, né, mais rigor com o dinheiro do cidadão. Vereador, mais rigor com o dinheiro do cidadão. Recentemente, eu estava assistindo ao programa Ponto de Vista da TV Assembleia e uma das pautas levantadas era no seguinte sentido, de que se estabelecessem tetos de custeio para cada campanha. Vamos supor, para vereador, o candidato poderia gastar até 50 mil, para deputado até tantos mil, e aí sucessivamente, para que não se criasse aquelas campanhas milionárias. Esse também seria um caminho, e agregando a isso o modelo que nos Estados Unidos já existe muito. O presidente Obama, por exemplo, Barack Obama, restringiu suas doações de campanha só à internet. A pessoa fazia depósitos online, nem que fosse de $5, $2, $10, mas está ali no sistema eletrônico. Essa é uma medida correta. Não se chega naquela questão do recibo, que aí se duvida se o recibo é frio, se tem caixa 2, ou seja, tem que ser formalmente depósitos, independentemente da quantia. Por esse caminho eu seria plenamente favorável. Uma campanha, uma contribuição, né, das pessoas físicas, jurídicas, de forma transparente, né? Está ali para quem quiser, sem problema nenhum. E a questão sem dos problema tetos nenhum. de Porque gasto? O meu problema, o teto de gastos, veja bem, num financiamento público de campanha, com 40 partidos, quantos mil candidatos nós vamos ter a vereadora, deputados em todo o Brasil? Quantos milhões vai precisar para fazer a campanha dessa gente? Dinheiro público. Por isso que eu me posiciono contrário. Por isso. É muito dinheiro que vai sair da área pública, do contribuinte, que já paga. Tem deputado muito federal imposto. que gasta mais de 2, 3 milhões de reais Meu numa Deus, é uma campanha. loucura. Então é o seguinte, o que nós precisamos saber é se vai existir um controle dos gastos privados. Quem é que garante que vai ter esse controle? Claro. Que não vai haver financiamento por parte de empresas, dinheiro caixa 2, enfim, que a gente sabe que funciona isso na campanha, né? Quem é que vai dizer que vai ter essa garantia? Não vai. Então, é mais dinheiro, como eu falei, público e vai continuar as empresas, enfim, financiando aqueles candidatos que acham interessante eleger. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria que ainda o senhor avançasse num determinado ponto.
quando surge a discussão da reforma política para além da questão do financiamento e do tipo de custeio das próprias campanhas, entra em questão o formato da composição do processo eleitoral, para que as pessoas entendam. Surge sempre a questão do voto em lista, que seria, por exemplo, o próprio partido internamente colocaria uma lista em ordem daqueles candidatos que deveriam entrar, e a pessoa, em vez de votar pessoalmente em cada candidato, ela votaria na lista. E aí, conforme a votação, o partido conseguiria colocar, então, aquela lista. E outra questão que surge é a possibilidade do voto distrital. Nós já tivemos, eu confesso ao senhor que pesquisando, no século XIX, o Rio Grande do Sul era rachado, por assim dizer, em distritos. Então, o candidato deputado, ele representava aquela fatia. Por exemplo, em vez de ele fazer votos em todo o estado, ele seria, digamos, o candidato à Serra, o candidato do litoral, o candidato da campanha e por aí afora. Segmentaria mais a participação dele e a representação dele daquela região que o escolheu. Como é que o senhor interpreta esses vários formatos que surgem no debate e que nem sempre é muito bem detalhado do que estamos falando? Bem, o voto distrital, na verdade, nessa questão envolvendo os deputados, ele na prática já existe. Já existe porque os candidatos têm uma base na região dele. Eles vão trabalhar em cima da região dele. A maioria dos votos é naquela região, já é distrital. E também o desempenho do parlamentar, ele vai se dar também baseado na atenção do trabalho dele todo, vai se dar na região dele. Dificilmente ele vai buscar lá na... Então, já existe isso na prática, já existe. Sim. Ele é focado na região, deputado da região de Caxias. A maioria dos votos dele é de Caxias, ele vai trabalhar pelo Caxias e a região. Ele já tem ali o reduto e o trabalho voltado para aquilo ali. Já o voto em lista, penso que vai se dar muita injustiça nisso aí, porque nós vamos ter lá uma direção partidária que vai escolher quem é que vai ficar os primeiros aqui dessa lista. Os meus amiguinhos, os meus... Existe uma concentração dos chamados caciques partidários. Vai sempre existir, vai ser injusto, é um processo injusto também, no meu juízo. Eu não vejo todas essas pretendidas reformas que querem, isso para mim é para dar mais uma enganada, vamos ser honestos, mais uma enganada no povo. Não tem, como eu disse, se querem fazer mudanças concretas, reais, se querem tomar decisão que beneficie o povo de modo geral, a sociedade, o cidadão, o contribuinte, o governo tem maioria hoje no Congresso, pode fazer isso amanhã, se quiser. Hoje, amanhã, ele tem maioria. As medidas provisórias vão para lá, vamos aprovar. Vamos destinar, vamos aumentar aqui a questão dos aposentados do INSS, um ganho real para aqueles que ganham acima do salário mínimo, que é os que estão no empobrecimento a cada dia e vão chegar ao patamar do salário mínimo, vão nivelando por baixo, sim, né? Essa é a política do governo, nivelar por baixo, e nós vamos se tornar, a nível de aposentados do INSS, a república do salário mínimo. Sim. Essa é a república do salário mínimo, é a política de igualar todo mundo por baixo, aí que não, para mim, é uma tremenda injustiça que estão fazendo. Então, eu penso que nós precisamos se manter vigilante, toda a sociedade, continuar esse processo, né? Mas continuar reivindicando de forma civilizada. Eu tenho uma experiência no movimento bancário de mais de 20 anos. Sindicato. Onde nós, todo ano, né, o banqueiro leva a categoria à greve. E a gente nunca tirou pedra de ninguém, sempre avançamos, pouco, mas avançamos, sempre tivemos conquistas. Uma vez que outra também a gente não ganha, porque nessa relação capital-trabalho nem sempre a gente sai vitorioso, mas é normal. O importante é que se faça essas manifestações
de forma ordeira, que eu acho que aí o movimento ganha credibilidade perante a sociedade. Vereador, avançamos além do nosso tempo, eu até não quis lhe interromper para que o senhor pudesse concluir o seu raciocínio, então eu tomo essas suas últimas palavras com as considerações finais. Então eu aproveito para agradecer mais uma vez. Esse tema não se esgota, ele continua palpitando, certamente não vai perder força, e acredito que a TV Câmara, tanto no De Frente com a Lei, quanto pelos seus outros programas, vai continuar dando espaço para ouvir de cada vereador a sua impressão desse movimento, desse processo de transformação, que sem dúvida todos esperam que seja o melhor para a sociedade, sobretudo pela questão da reforma política, que se torna um tema nacional e de interesse de todos. Mais uma vez, muito obrigado. Conversamos com o vereador Pedro Incerti, do PDT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.